Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos então para mais uma aula dessa semana. E hoje nós vamos ter aula de geografia. Bom, na aula passada nós terminamos o assunto sobre as características das cidades, né? As funções das cidades e tudo mais. A gente fez atividades do CA. E hoje nós começamos um novo capítulo, o Espaço Urbano Brasileiro, ok? Então, na página 14. Nesse capítulo, a gente vai estudar algumas características da urbanização brasileira e os principais problemas sociais e ambientais das cidades, tá? Então, esse será o assunto que nós vamos ver nas próximas páginas. Então, aqui nós temos um texto, certo? Esse texto a gente vai ler e vamos responder aqui oralmente essas questões, ok? Então, vamos lá. Leia o texto a seguir. Lê a seguir um trecho do texto e tudo mudou. Antigamente, os moradores das cidades reclamavam do chiado dos carros de boi que perturbava o silêncio. Também não gostavam do estrume dos burros, cavalos e bois que davam cheiro de estábulos às ruas. Quando chegou o bonde elétrico, reclamaram do transtorno que causavam nas ruas estreitas e de suas buzinas estridentes. Quando fizeram os primeiros edifícios de apartamentos, reclamaram da falta de jardins e quintais com hortas e árvores frutíferas. Imagina só o que diriam os moradores das cidades de 100 anos atrás se vissem como estão hoje as maiorias das cidades brasileiras, as maiores cidades brasileiras, né? Como explicar a essas pessoas do passado os fios de alta tensão, os cães ferozes e as grades de ferro que rodeiam as casas e edifícios? Mas uma grande novidade iria com certeza atrair nossos antepassados, os shoppings. Será que eles gostariam desses centros de comércio, serviços e lazer? Então aqui é com certeza um texto falando de antigamente e comparando as cidades de antes com as cidades de hoje, né? Então aqui, ó, o bonde, nós temos exemplo de um bonde, eles andavam no trilho, né? Aqui, Rua da Liberdade em São Paulo, em 1937. Quantas diferenças, né, será? Eu não conheço essa rua lá, mas com certeza deve estar bem diferente. Então, aqui nós temos algumas perguntas para a gente conversar junto aqui. De que assunto o texto trata? Então, trata sobre as mudanças, as transformações das paisagens, né? Da cidade com o avanço da tecnologia, o avanço das construções. Então, trata da mudança, das transformações que ocorreram na paisagem. Antes era de uma forma e agora é de outra forma. Como você explicaria às pessoas do passado as paisagens atuais das cidades brasileiras? Então, uma pessoa de 100 anos atrás, se você tivesse como reencontrar essa pessoa, como você explicaria para ela a cidade de hoje? A cidade de Siqueira, será que é a mesma, está da mesma forma ainda como era 100 anos atrás? Com certeza não, houveram várias transformações. O que você destacaria? Os edifícios, né? Siqueira não tem muitos prédios, tem 2, 3 eu acho, mas explicaria os edifícios, explicaria ou uma cidade grande como Curitiba, né? Que com certeza teve grande transformação também de 100 anos atrás para hoje. Como será que a gente explicaria? Na sua opinião, que acontecimentos fizeram com que as cidades brasileiras crescessem? Então, o que vocês acham, na opinião de vocês, que fez com que as cidades começassem a crescer, né, de população e mudar as suas paisagens? A gente já viu sobre o êxodo rural, né, que foi fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade. Então, esse pode ser um exemplo das pessoas vindo morar na cidade pela maior facilidade e foi crescendo através disso, as pessoas foram buscando cada vez mais, né, trabalhar nas indústrias, nas fábricas que ficavam nas cidades. Então, por meio do trabalho, da necessidade, começou a crescer, né, mais pessoas vindo morar ali, e isso se tornou um crescimento. Aqui na página 16 e 17, nós temos algumas imagens sobre urbanização do Brasil, e a gente vai fazer a leitura, tá bom? Dessas páginas aqui para poder responder os exercícios. Então, essa parte é apenas leitura e eu vou pedir para você acompanhar comigo a leitura aqui. Urbanização do Brasil. Atualmente, o Brasil é considerado um país urbano, pois a maior parte da população vive nas cidades.
O desenvolvimento do espaço urbano brasileiro intensificou-se a partir da década de 1940, com a modernização da economia do país, instalação de indústrias, trabalho assalariado e ampliação do mercado consumidor. Esses fatos atraíram os trabalhadores rurais de várias partes do Brasil que viam nas cidades possibilidades de emprego e melhores condições de vida. Então aqui, trabalhadores rurais, a gente tem um post-it amarelo que explica essa parte pra gente. Então, entre os novos moradores das cidades estão os migrantes e os imigrantes, né? Italianos, portugueses, japoneses, entre outros. Então, além dos migrantes, a migração interna que houve no país, também teve uma imigração, né? Pessoas de outros países vieram para cá em busca também de outras oportunidades. Então, aqui nós temos duas imagens. Imigrantes na ferroviária de Santos aguardavam a partida para a cidade de São Paulo. Então, aqui. E aqui, desembarque de imigrantes, a maioria vindo do Nordeste, em São Paulo, né? Então, o desembarque deles, né? Vindo lá do Nordeste para São Paulo, com certeza para trabalhar. E aqui eles estão indo, né? De Santos até também São Paulo. Aqui embaixo, ó, a concentração de indústrias nas cidades provocou o aumento da população e, consequentemente, constantes mudanças nas paisagens, com a construção de rodovias, portos, aeroportos, produção e distribuição de energia, saneamento básico e etc. Coisas que não tinha na área rural. Então, eles foram migrando para as cidades, né, como a gente viu aqui, para poder trabalhar e ter melhores condições de vida. E como as cidades têm muitas indústrias, muitas fábricas, atrai, né, muitos trabalhadores também. Siqueira Campos, né, a cidade que a gente mora ali, é uma cidade que está em crescimento, né, devido à fábrica grande, né, da Protorque, que tem muitos funcionários, muitos trabalhadores, então atraiu bastante gente de fora para trabalhar, morar na região ali, Siqueira, Coatibá, né, para poder trabalhar ali, porque é uma empresa grande. Então, São Paulo também tem várias empresas grandes assim, que necessitam de bastante trabalhadores, e aí fazem com que a cidade cresça, né? Siqueira Campos também está crescendo cada vez mais. E isso é muito bom para a cidade, né? Para a economia. Vamos continuar aqui na página 17. Então, a gente tem algumas imagens também. As legendas apresentam informações importantes sobre o processo de industrialização e urbanização brasileira. Leia-as com atenção. Aqui vocês têm um QR Code, tá? Depois que a gente fizer a leitura, eu entro para vocês olharem, aí vocês podem entrar no celular também. Então, aqui, ó. Na época, a instalação da fábrica foi considerada símbolo da industrialização da cidade. Então, a gente tem aqui operários de uma fábrica de tecelagem em Salto, São Paulo. Olha o tanto de operários, trabalhadores que tinha essa fábrica. Aqui, nós temos a finalização da construção do novo viaduto do Chá e obras do edifício sede das indústrias Matarazzo, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, 1937, né? A construção aqui, a viaduto ali, certo? Obras de pavimentação norte e sul em Cercadinho, Goiás. As obras em estradas foram incentivadas no plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, cujo ponto mais importante foi a implantação de fábricas de automóveis no Brasil, né? Então, essas obras de estradas, de rodovias, foram incentivadas nesse governo desse presidente aqui, ok? Então, vamos ver ali o QR Code, ver o que tem ali. Tá mostrando um joguinho, vamos ver se a gente consegue acessar. Então, vocês podem entrar no aplicativo RA Positivo e fazer a leitura desse código. Vamos ver se a gente consegue aqui. Só um pouquinho que a internet às vezes não ajuda. Então, leitura. E a gente põe na marca, né? Aqui, ó. Aí ele pede uma conta para ver se você não é um robô, se você é uma pessoa de verdade. E aí vai abrir a página. Vamos ver se a gente consegue ver aqui essa parte. O que tem de interessante nesse jogo. Vocês podem fazer na casa de vocês com o celular, tá? Aqui tem uma lupa. Vamos ver.
Ah, olha, ele aumenta, tá vendo? Eu não sei aqui para que servem esses dados. Olha, aumenta a imagem. Vamos ver o 2. Figura 2. E a figura 3. Bom, a lupa só apareceu na figura 1 aqui, não sei o que aconteceu. Mas, então é a mesma imagem que a gente viu na nossa apostila. Veja aí no celular de vocês se vocês conseguem abrir também, para vocês verem de mais pertinho a lupa ali, ok? Então essas são as grandes transformações que tiveram nas paisagens, né? Indústrias, olha o tamanho da indústria aqui, tamanho desse prédio, né? Do edifício de indústrias, os viadutos, as estradas, né? Cortando ali a mata para poder ligar um lugar do outro. São bastante mudança. Então aqui na página 18, nós temos um texto. Você sabia? O processo de urbanização do Brasil foi muito rápido. Em 1940, grande parte da população brasileira ainda vivia no campo. 30 anos depois, 1970, a população urbana já era a maioria do país, né? Ou seja, 30 anos ali já tinha mudado completamente, né? A maioria das pessoas estavam morando na área urbana. Atualmente, o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, com mais de 80% dos seus habitantes vivendo nas cidades sede dos 5.570 municípios dos brasileiros, ok? Então, a gente tem a maioria das pessoas vivendo nas capitais também. Então, aqui nós temos uma tabela, tá? Então, ó, leia a tabela a seguir, ela indica a porcentagem aproximada da população residente nas áreas urbanas e rural do Brasil, entre 1960 e 2010. Então, aqui tá os anos, ó, tá bom? E aqui a gente tem as regiões, então, Brasil na primeira linha e aqui as regiões, região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O símbolo, esse símbolo aqui, indica porcentagem, tá? Que é esse símbolo aqui, ok? Porcentagem. Em 15%, consideraremos 15 em cada 100, ok? Então, onde tá 15%, a gente considera 15 em cada 100. Então, lógico que a gente soma para saber o total. Então, aqui o Brasil, em 1960, faz uma comparação, tá? 1960 a parte urbana, 1960 rural. 1970 urbana, rural e assim todos os anos, tá? Aí tem a porcentagem de cada região, ok? Não vamos falar um por uma, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas aqui nós temos alguns exercícios pra gente entender melhor essa parte aqui. Deixa eu fechar. Pra vocês não enxergarem as respostas, né? Então vamos lá. Com base na leitura e interpretação das informações da tabela, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então a gente precisa da nossa tabela para a gente poder responder, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pôr assim vocês não enxergam. Os dados indicam o crescimento da população rural a partir da década de 1960? É isso que o gráfico está mostrando, um crescimento da região urbana com a área urbana da área rural? É um crescimento da área rural? Não, falso. Próxima. Na década de 1960, a maior parte do total da população brasileira vivia na área rural. Então, ó, se a gente vê aqui em 1960, certo? Se a gente vê a área urbana e a área rural, a gente vai ver que a área rural é a maior. Olha só, nas regiões. Tá certo? A gente vai ver que a área rural é maior. Então, sim, verdadeiro. Tá? Vamos lá. Vou pôr meu dedo aqui. A partir da década de 1970, o total da população urbana passa a ser maior que o da população rural. Então, se a gente for comparar da população rural com a população urbana aqui na nossa tabela,
a gente vai ver que já teve uma diminuição, uma diminuição na área rural. Então, sim, passa a ser maior, né, a área urbana em algumas regiões, certo? Passa a ser maior do que a área rural. Vamos lá. Os dados de 2010 mostram que o Brasil é um país totalmente urbano. E aí, 2010, para o Brasil ser totalmente urbano, tinha que estar como essa porcentagem? Tinha que estar 0, né? Para a área rural, para ser totalmente urbano. E não é o que acontece. A gente ainda tem pessoas que moram na área rural. Então, falsa. E a última pergunta. Os dados indicam que, atualmente, a maior parte da população brasileira reside nas cidades e, consequentemente, trabalha nos setores de comércio e de serviços. Sim, verdadeiro. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Vamos lá. De acordo com a tabela ainda, da página 18, responda. Como se chama o processo de desenvolvimento urbano representado na tabela? Explique o que aconteceu com a população brasileira entre os anos de 1960 e 2010. Então, o que é o processo de desenvolvimento urbano? Como que a gente chama isso? De urbanização. Tá bom? Esse é o processo de desenvolvimento urbano, ok? E a gente vai explicar, então, o que aconteceu de 1960 até 2010. Então, olhando a tabela aqui, o que a gente pode explicar e vocês vão escrever com as palavras de vocês, tá? Bom, houve um aumento da população brasileira, vivendo aonde? Vivendo na área urbana. E, consequentemente, uma diminuição da população rural. Isso se deve a que motivos? A modernização da economia, né? Que agora não era apenas através das plantações, da agricultura, e sim também por indústrias e serviços, comércio, né? Então, a diminuição da população rural se deve a isso, a modernização, o êxodo rural, que é a migração interna, né, das pessoas que moravam no campo para a cidade, e assim por diante. Pelas melhorias de vida que a gente já estudou também, né? Que às vezes na área rural é mais difícil, né? De ter acesso a escolas, acesso a hospitais e tudo mais. Letra B. Atualmente, quais regiões brasileiras apresentam mais de 80% dos seus habitantes nas áreas urbanas? Então, atualmente, a gente tem que olhar aonde? Em 2010, que é o mais atual, né? Apesar de ser 10 anos atrás. A gente vai olhar quais regiões aqui tem mais de 80%. Então, a primeira linha é Brasil, né? Então, a gente não olha a primeira linha. Região Norte tem 74%, quase. Região Nordeste, 73%. Região Sudeste, 93%. Região Sul, 85%. Região Centro-Oeste, 89%. Então, as regiões onde a população atual é maior do que a população urbana, é maior do que a população rural, são as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Escreva aqui na letra B. Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Na tabela, pinte com lápis de cor amarela a linha que indica a região brasileira que desde a década de 60 apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas urbanas. Então, tem uma região aqui, você vai usar o lápis amarelo, que desde 1960 as suas populações, né, era urbana. Então, a norte não, a região nordeste também não, a região sudeste, ó, maior, urbano maior, região sul, não, e nem a centro-oeste, ó, se a gente comparar. Então, vocês vão pintar toda a linha aqui da região sudeste, tá? Região sudeste, gente. Por que região sudeste? São Paulo, que é a principal cidade, de onde, né, para onde foram as migrações e imigrações, com destino a São Paulo. Então, São Paulo fica nessa região aqui do nosso Brasil. Então, por isso que teve uma população urbana bem maior, né, do que a rural.
E atualmente tem 7% só da população da região sudeste que habita na área rural. É óbvio que a região sudeste não é só São Paulo. Tem Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, que fazem parte dessa região. Mas a principal cidade que a gente ouve bastante é São Paulo e também Rio de Janeiro, né? Letra D. Entre as regiões brasileiras, qual delas apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas rurais em 2010? Circule na tabela. Você pode circular com lápis de cor, lápis de escrever. Então, vamos ver qual região aqui tem a maior porcentagem ainda da população vivendo na área rural. Então, a região norte tem 26%, a região nordeste tem 27%, a região sudeste tem 7%, a região sul tem 15% e a centro-oeste tem 11%. Qual que tem a maior? Nordeste. Então, a gente vai circular aqui, tá bom? Você pode circular tudo também? Nordeste. E letra E. Analise os dados da região brasileira onde você reside. Atualmente, há mais pessoas morando na área urbana ou na área rural? Então, qual é a região que nós moramos, pessoal? Como que é o nome da nossa região? Que tem os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós somos do Paraná. Qual é a nossa região? É a região sul. Então, vamos olhar aqui em 2010, atualmente. 85% da população da região sul é urbana e 15% da população é rural. Então, o que a gente vai colocar aqui? Analise os dados. Atualmente, há mais pessoas morando na área urbana ou na área rural? Qual é a maior população, né, da nossa região? Ela é urbana. Ok? Então, é isso que a gente vai marcar aqui na página 19. E na próxima aula de ciências, nós vamos continuar esses... Ciências não, gente, geografia. Na próxima aula de geografia, nós vamos continuar esse assunto aqui. Então, por hoje, nós vamos fazer essas atividades da página 18 e 19, tá bom? Então é isso, galerinha, e a gente se encontra na próxima aula. Se vocês tiverem dúvidas, já sabem, né? Anotem no livro, na apostila, que nos momentos que a gente se encontrar ao vivo, vocês podem tirar essas dúvidas, tá bom? Então, até mais, a gente se vê na próxima aula.